No próximo dia 19 de abril, toma posse como presidente do Supremo Tribunal Federal o ministro Carlos Aires Brito. O ministro é oriundo da advocacia brasileira. Nossa equipe preparou uma reportagem especial sobre o futuro presidente da Suprema Corte do país. Confira. Nomeado para a Suprema Corte há 9 anos, o ministro Carlos Aires Brito se destacou antes de chegar ao tribunal como advogado. Brito foi conselheiro federal da OAB de 1983 a 89 e de 1993 a 95. É o ministro Aires Brito que assumirá a presidência do Supremo Tribunal Federal no próximo 19 de abril. Tem uma larga folha de serviços prestada à advocacia brasileira. Foi conselheiro federal, foi advogado militante, exerceu cargos inerentes à advocacia na administração pública em Sergipe. Efetivamente tem no seu sangue o DNA da advocacia. E ao lado disso, é um homem que tem o humanismo muito presente nos seus votos, na sua atuação, no seu modo de ser. É o espírito humano dentro do Supremo Tribunal Federal, prevalecendo sobre a letra fria da lei. Portanto, a sua chegada à presidência do Supremo Tribunal Federal nos enche de orgulho, de alegria, mas sobretudo de esperança de que efetivamente a advocacia brasileira possa ter o lugar que ela sempre teve dentro desse cenário jurídico nacional. O Supremo Tribunal Federal é de uma importância muito grande por ser a Suprema Corte de nosso país. Entretanto, a advocacia não tem merecido no Supremo Tribunal Federal o destaque que deve merecer. Quero crer que com a chegada do ministro Aires Brito, isso será modificado, a advocacia terá o reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal esse papel que já existe na prática, já existe na lei e que nós advogados nos orgulhamos muito de fazermos parte desse fenômeno que é a justiça dentro de um conceito muito mais amplo do que hoje se apregoa, de que a justiça seria apenas dos juízes. Eleito por 10 votos a 1, o próximo presidente do Supremo Tribunal Federal integrou ainda a Comissão de Estudos Constitucionais da Ordem dos Advogados por 2 mandatos. Um exemplo, segundo o atual presidente da comissão. Advogado militante na defesa dos direitos humanos, professor de direito, doutor de direito, especializado em direito constitucional, em direito público, o ministro Carlos Aires, antes de integrar a comissão, já tinha toda uma longa história de trato com a Constituição. Mas certamente a participação na Comissão de Estudos Constitucionais foi um elemento que agregou na formação da sua experiência, no contato do ministro com as grandes questões constitucionais do Brasil. Conselheira federal e também integrante da Comissão de Estudos Constitucionais, Daniela Teixeira ressalta o caráter conciliador do novo presidente. O ministro Brito demonstrou a sua imensa humildade quando foi até o Conselho Federal da OAB entregar pessoalmente o convite de sua posse ao nosso presidente Ofir. Eu vejo que com esse ato ele quis realmente nos convidar para estar na Suprema Corte. Ele quis convidar não só o presidente Ofir, mas todos os advogados do Brasil a dialogar com a Suprema Corte, que é o que diz a Constituição. O advogado é essencial à justiça e não existe justiça sem advogado. Nós falamos pela sociedade e entendemos que o ministro Brito enxerga esse artigo da Constituição. Ele sempre que pode está do lado da sociedade e dos advogados. O sergipano Carlos Augusto Aires de Freitas Brito tem 69 anos e está no Supremo Tribunal Federal desde 2003. É mestre em Direito do Estado, doutor em Direito Constitucional e integrante da Academia Brasileira de Letras Jurídicas. Brito presidiu o Tribunal Superior Eleitoral de 2008 a 2010. Defendeu a aplicabilidade da Lei da Ficha Limpa e relatou na Suprema Corte a liberação das pesquisas com células-tronco embrionárias no Brasil, a demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol, a proibição do nepotismo e o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo. A posse é no dia 19 deste mês e, além do Supremo, o ministro assume a presidência do Conselho Nacional de Justiça. No Conselho Nacional de Justiça, os projetos que envolvem a melhoria para a justiça brasileira, com a participação dos advogados do Brasil, serão implementados ainda mais. Nós saímos agora de uma gestão onde esses projetos ficaram paralisados. Eu quero crer que com o ministro Aires Brito, esses projetos serão retomados, mutirão carcerário, o
Começar de Novo, projetos que são importantes à cidadania. E, ao lado disso, também o CNJ exercendo o seu papel de órgão de fiscalização do funcionamento do judiciário brasileiro, seja no tocante ao funcionamento em si da parte administrativa, de gestão, a parte de informática, seja em relação ao comportamento ético dos magistrados. Portanto, a Ordem está pronta para colaborar, será uma grande parceira do ministro Aires Brito, do Supremo Tribunal Federal, no sentido único de fortalecer a justiça em nosso país. Não há democracia sem justiça forte, e não há justiça forte sem advocacia participando. Ele, como ministro, acho que tem duas características principais. Uma primeira característica é, além de exercer muito tecnicamente as suas atribuições, de ser um profundo conhecedor do direito, ele é também um ministro que demonstra um forte compromisso humanista. É um ministro que visivelmente busca ver o ser humano que está por trás daquele processo, que não encara friamente aquele processo judicial, mas tenta verificar quais são as implicações sociais, as implicações para o ser humano que resultarão das suas decisões. Então, uma primeira característica que eu acho que merece todo o aplauso da nossa sociedade e também da advocacia é essa perspectiva humanista que certamente orienta a atuação do ministro Brito. Uma outra característica importante é a atitude conciliadora que o ministro Brito tem. É claro que 11 ministros convivendo durante anos num ambiente, às vezes, de tensão, os ministros eles são instados a se pronunciar sobre as grandes questões nacionais. E há, naturalmente, divergências de opiniões, e essas divergências de opiniões podem resultar, eventualmente, em algum tipo de antipatia momentânea entre os ministros. O ministro Carlos Aires de Brito é um ministro que atua visivelmente no sentido da harmonização da corte, no sentido da cooperação entre os seus colegas. E portanto, também no exercício dessa sua função de ser um ministro da harmonia, eu penso que o ministro Carlos Aires de Brito ele realmente deixará uma ótima memória no Supremo Tribunal Federal.